Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre o quanto as pessoas que murmuram fazem mal não só para elas, mas para nós mesmos. Outro dia, nós estávamos conversando aqui na casa de Maria, entre amigos, e cada um falava uma coisa e um moço disse: Olha, eu sou uma pessoa otimista. Eu gosto mesmo, diante das dificuldades, estar sempre pensando em Deus, tendo fé, tendo esperança. Mas minha mulher não é assim. A minha esposa é uma pessoa muito pessimista. Se a gente dá bom dia para ela, ela diz: pode ser que seja bom dia, mas pode ser também que não seja. Não é? Ele disse isso para exemplificar o quanto que ela era uma pessoa que vivia olhando o lado negativo da vida. E eu parei para observar o quanto também ele, mesmo sendo otimista, esperançoso, se prejudica com isso, não é? É horrível a pessoa conviver com o outro que murmura, que vive olhando só o lado negativo da vida. E se você tiver aí na sua casa, na sua família, alguém assim, procure evitar estar escutando essas murmurações. Saia de junto. Porque muitas vezes a gente quer fazer com que o outro raciocine de maneira diferente, né? Pense de maneira diferente, mostre que não é daquele jeito, que não é tão pesado daquele jeito, que tem uma esperança. Mas a pessoa ela já está tão acostumada, tão impregnada com a murmuração, que ela não consegue mais ter um outro tipo de olhar. Então, ela faz mal não só para ela, mas muito mais para as pessoas com as quais ela convive, não é? Então, procure evitar as murmurações, escutar as murmurações. Procure ficar o mínimo possível de tempo junto das pessoas que murmuram. As pessoas começaram a murmurar, saia de junto, dê uma desculpa, fale de outra coisa, se possível, vá para um outro local. Fuja de quem murmura, como as pessoas estavam fugindo de quem tinha Covid. Se lembra? Não é? Não foi uma pandemia, uma peste? Fuja da murmuração como se foge de uma peste. É horrível. A murmuração é algo que vai contaminando. A pessoa que murmura, ela já não percebe mais. Ela já entrou nessa cadência de murmuração que já se impregnou e não percebe o quanto que ela faz mal para ela mesma, porque se torna uma pessoa sombria, mas principalmente para as pessoas com as quais ela convive. Então, evite estar escutando murmuração. Quando alguém estiver falando negativo, quando estiver falando mal de uma outra pessoa, quando estiver reclamando do patrão, do empregado, estiver reclamando do governo, estiver reclamando da carestia, do preço alto da banana, saia de junto, desconverse, fala: nossa, eu nem percebi, e já mude de assunto. Você não vai dizer para a pessoa: olha, você murmura demais e é por isso que eu estou saindo junto de você. Não. Você vai dizer para a pessoa: olha, eu não tinha percebido isso, E já começa a falar de uma outra coisa, porque a pessoa ela não vai se sentir desconsiderada, mas também ela não vai ter campo para dar continuidade ao seu discurso de murmuração. Agora, se estiver persistindo, saia de junto, E, em último caso, fale abertamente: olha, sabe o que é? Me desculpe, mas é que eu fiz um pacto comigo mesma, de evitar escutar o lado negativo das pessoas, escutar o lado negativo da vida, escutar o lado negativo do governo, escutar o lado negativo de quem a gente convive, dos parentes, dos amigos, porque isso só faz mal. Então, às vezes, a outra pessoa não percebe que ela
entrou nesse ritmo, não é? Nessa cadência. E alguém sinalizando, pode ser, quem sabe, que até ela comece a ter um outro tipo de postura. Mas hoje o nosso momento oficina de emoções tem o objetivo de dizer: fique longe de quem murmura, como se fica longe de quem tem uma peste, né? De quem está com uma doença infecciosa. Quando se tem uma doença infecciosa, a pessoa fica de quarentena porque ela pode passar para as outras. E ela só vai estar liberada para conviver com as outras quando estiver livre do perigo dela contaminar, não é? Então, assim também a murmuração, ela contamina, ela faz com que as outras pessoas, de alguma forma, despertem para alguma coisa ruim e passe também a completar com palavras o raciocínio, a estar também, de alguma forma, entrando nessa ideia, nesse pensamento, nesses sentimentos, e ali uma bola de neve. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Alguém está falando mal de alguma coisa, mesmo que tenha razão, né? Está murmurando, está reclamando de alguma coisa, mesmo que isso seja verdade. Não é por aí, né? Saia de junto. Evite ficar escutando discursos negativos para que você não se contamine como alguém que se contamina com uma doença infecciosa, né? E aos poucos aí as pessoas elas vão perceber. Eu me lembro de ter lido um pouquinho sobre a vida de um padre jesuíta, padre Aparício. Ele viveu muitos anos no Colégio Nóbrega, em Recife, e eu não convivi com ele, eu só escutei a história dele. E dizem que ele era um modelo de santidade. E uma das coisas que chamava a atenção das pessoas é que ele não escutava coisa negativa. Não escutava coisa negativa. Quando alguém estava falando alguma coisa negativa, principalmente falando mal, né, do governo, falando mal de alguém, de uma pessoa, né, falando mal de alguma coisa, ele saía de junto. Ele saía de junto. Olha que coisa linda, né? Então, assim a gente vai filtrando e vai ficando só com o lado bom. E como esponja, se a água boa entra em nós, nós vamos nos preenchendo das coisas boas e transbordando também das coisas boas para o nosso redor. E assim ficamos por aqui. Saiba mais sobre o nosso trabalho acessando o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.